O Supremo Tribunal Federal cumpriu a sua missão. Muitos não acreditavam. O desencanto que permeia a vida nacional certamente selecionou incrédulos diante desse julgamento histórico. Particularmente, sempre manifestei desta tribuna plena confiança nas ações do Supremo Tribunal Federal. E creio alcança a Suprema Corte as expectativas gerais e mais otimistas da sociedade brasileira, concluindo o julgamento do mensalão com o cárcere para os principais envolvidos. Certamente reabilita a crença de parte da população brasileira de que é possível ver a justiça derrotando a impunidade. E seguramente recupera o conceito de credibilidade, de respeitabilidade, que essa instituição basilar, onde estão fincados os alicerces básicos da democracia, deve deter. Parâmetro para novos julgamentos, certamente. O exemplo do julgamento do mensalão deve ser regra para que julgamentos de figuras importantes da atividade pública brasileira, autoridades importantes no país, possam se dar celeremente e com o mesmo rigor imposto a esse julgamento histórico do mensalão. É histórico porque certamente é marco de um novo rumo para a justiça brasileira. Nós estamos, sim, reabilitando as nossas esperanças nessa instituição fundamental para a democracia. O Supremo cumpriu sua missão, mensaleiros estão na cadeia, mas há uma missão maior que incumbe a todos nós cumprir. Os mensaleiros estão na cadeia, mas o balcão de negócios está de pé. O sistema, que é matriz de governos corruptos e incompetentes, tem que ser substituído. A fábrica de escândalos, pai e mãe de mensaleiros, sanguessugas, gafanhotos, chupins da República. Este é o sistema que denominamos de balcão de negócios porque estabelece uma relação de promiscuidade entre os poderes, consagrando a picaretagem política de forma explícita e rotineira, com o aparelhamento do Estado e o loteamento dos cargos públicos. A consequência mais positiva do julgamento do mensalão será a derrocada desse sistema. E o momento é o mais adequado, porque nós estamos na antevéspera de uma eleição de importância para o país, que vai envolver a parte maior dos agentes públicos eleitos. Certamente, o debate a ser travado entre os postulantes à presidência da República não pode ignorar a existência desse sistema. Esse é o sistema que esgota a capacidade financeira do poder público investir em setores essenciais como saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, etc. Esgota a capacidade financeira do poder público de oferecer oportunidades de vida melhor para a maioria dos brasileiros. Eu tenho dito e vou repetir, eu não acredito que o Brasil possa alcançar índices de desenvolvimento compatíveis com as suas potencialidades se preservar esse sistema.
Esse sistema foi instalado para cooptar partidos políticos e políticos de modo geral, integrando a maior base de apoio ao governo que se viu na história brasileira, limitando a oposição à insignificância numérica e, como consequência, limitando as ações dela no ato de fiscalizar, de investigar, de denunciar, para que as autoridades possam errar mais confortavelmente, ensejando a prática da corrupção ainda mais impunemente. E substitui-se a eficiência da gestão, substitui-se a competência administrativa, substituem-se os resultados de governo por uma estratégia de marketing oficial, sofisticada e cara, idealizada pelos marqueteiros do governo e sustentada com o dinheiro público. Este é um sistema perverso, e que, eu repito, não interessa ao país, não interessa à população, não interessa à democracia, e só vale para os verdadeiros chupins da República, que são os únicos beneficiados por ele. Como se justifica o país estar nos últimos lugares do ranking de crescimento econômico da América Latina, apesar das suas potencialidades? Como pode o Brasil ocupar o penúltimo lugar, à frente apenas da Noruega, onde houve um forte impacto da crise do euro, em penúltimo lugar entre os países emergentes? Como pode-se admitir que mais de 80 bilhões de dólares por ano esvaem-se por entre os dedos das mãos sujas de corrupção? Como pode-se admitir esta avaliação da Federação das Indústrias de São Paulo, de que perdemos 500 bilhões de reais por ano em razão da incompetência e da corrupção? É o sistema, é o modelo, é o balcão de negócios, porque se admite um governo com 39 ministérios, secretarias, diretorias, departamentos, coordenadorias, agências reguladoras, empresas estatais que são criadas a cada passo para acolher novos apaniguados e contemplar novos partidos, sustentados no seu fisiologismo incurável pelo erário. É o sistema. Esse sistema foi instalado, sim, em Brasília e foi transplantado para alguns estados e muitos municípios no país. Esse sistema tem que ser destruído. E agora, durante o processo eleitoral, que se trave o debate sobre o sistema que se impõe ao Brasil nos últimos anos como o sistema que provoca uma hemorragia nos cofres públicos nacionais, provocada pelos escândalos sucessivos de corrupção.